Então, pessoal, esse webinar é mais um de uma sequência de webinars mensais que a gente tem feito sobre temas vinculados à segurança da informação e, especificamente, nesse caso hoje, a gente vai falar um pouco sobre o tema da mobilidade, que tem a ver também com o conceito de consumerização, né, que é a adoção de tecnologias que nasceram voltadas para o consumidor final dentro da realidade das nossas empresas. O que nós vamos ver hoje? Primeiro, como é que está a questão da mobilidade no mundo hoje? E por que esse tema tem crescido em relevância dentro da organização e a gente não pode deixar de tratar isso de uma forma ou de outra? Segundo, os riscos envolvidos. Alguns são mais óbvios, outros talvez passem um pouco despercebidos se a gente não para pensar com cuidado o que envolve o tema da mobilidade. Entendendo por que isso é relevante, entendendo os riscos, vamos entender como é que a gente lida com isso, né? Quais são as boas práticas para lidar com cenários de mobilidade, quer a gente esteja falando de BYOD, que é Bring Your Own Device, quer a gente esteja falando de dispositivos que pertencem à própria organização. Depois, uma rápida pincelada de como é que a Leverage pode colaborar nisso, através das suas soluções de negócio, recapitulando no final ali, e depois, sim, a parte de perguntas e respostas. Então, vamos começar por essa temática aí do momento da mobilidade. Por que se fala tanto nisso? Por que isso é tão relevante? O Gartner coloca a mobilidade como um dos 4 fatores do que ele chama de Nexus of Forces, que são convergência de uma série de fatores que contribuem para modificar de forma significativa o panorama da TI dentro das organizações. Então, mobilidade está ali junto com social, né, que é o conjunto de tecnologias, de redes sociais, e a lógica de pensar cada vez mais as aplicações de negócio também com conceitos de redes sociais. A questão da nuvem e da entrega de software como serviços e o crescimento significativo do volume de informações. Também a gente poderia estar pensando nisso como Big Data. Esses fenômenos fazem com que cada vez mais a TI passe a ser um broker, passe a ser fazer o serviço de corretagem ou de interface entre os usuários e as soluções. Se a gente pensar, quando a gente fala de nuvem, por exemplo, o papel da TI basicamente é selecionar o fornecedor e garantir os meios de acesso do usuário até aquele serviço que está sendo prestado. Não depende mais da TI manter, administrar aquela infraestrutura. Quando a gente pensa na questão do mobile, a gente tem pouca influência em cima do sistema operacional. A gente define uma plataforma, mas quem administra o sistema operacional, de última análise, não é mais a TI. Então, o papel da TI está mudando. E o usuário, hoje em dia, ele tem muito mais acesso à informação, muito mais capacidade de definir como é que ele quer trabalhar, e o papel da TI, muitas vezes, é se adaptar a essas demandas que são trazidas pelos usuários. Aqui não vamos necessariamente pensar em usuário como um indivíduo, vamos pensar em usuário como departamento que está demandando uma solução de negócio, e a TI tem que se adaptar para esse fim. Então, isso se reflete numa realidade cada vez mais presente nos países desenvolvidos e que chega com força para o Brasil também. Se a gente olha para o mundo todo, de acordo com o Gartner, a gente já tem mais de 1 bilhão de pessoas que são considerados trabalhadores móveis. O que a gente quer dizer com trabalhador móvel? O cara trabalha só em home office? Não quer dizer isso. Quer dizer que ele trabalha de algum formato que lhe dá uma certa mobilidade. Seja porque ele está trabalhando com laptop, não mais com desktop fixo, seja porque ele tem acesso a dispositivos móveis e ele usa esses dispositivos móveis para trabalho, seja sancionado ou não pela área de TI, né? Mas alguma lógica de mobilidade, alguma possibilidade de mobilidade esse trabalhador tem. Ou até mesmo uma coisa mais trivial, até mesmo a organização que disponibiliza o correio via web e possibilita que esse trabalhador tenha acesso ao seu correio, mesmo ele estando fora da rede. Tudo isso já caracteriza uma certa lógica de trabalho móvel. Quando a gente pega os países desenvolvidos, isso é muito, muito forte e de acordo com Gartner, a gente chega nesse número de 75% da força total de trabalho já tendo acesso a algum tipo de mobilidade dentro do seu trabalho. E
Essa questão da mobilidade, ela passa muito pelo crescimento do número de dispositivos que o colaborador usa para trabalhar. Então, hoje se fala aí de 3 a 4 dispositivos diferentes para trabalhar. Se eu pegar o meu caso pessoal, eu uso com certeza 4 dispositivos diferentes para trabalhar, dependendo de onde eu estou, dependendo do que eu estou fazendo. Isso inclui um laptop que é mais o de trabalho, que se desloca comigo para trabalho, um de casa, que eu acabo utilizando também para trabalho, um tablet e um smartphone que também andam junto, não necessariamente todos ligados ao mesmo tempo, mas eu vou alternando conforme a minha necessidade. E é por isso que esses trabalhadores chegam nesse número de dispositivos. Para cada uso, uma ferramenta específica. Como a informação não está mais tão restrita dentro do dispositivo, ela está cada vez mais presente na nuvem, é fácil tu transitar de um dispositivo para o outro, mantendo acesso às informações e aplicações que tu precisa para trabalhar. Então, fica cada vez mais evidente que quando a gente fala de trabalho, a gente não usa mais aquele conceito de antigamente, assim, eu vou sair de casa e vou para o trabalho, como se o trabalho fosse um local físico onde a gente trabalha. Não, o trabalho é uma atividade que a gente realiza, independente do local onde a gente está trabalhando, independente de onde a gente está geograficamente localizado. Inclusive, mesmo a gente estando dentro da empresa, a gente alterna várias vezes por dia entre trabalho e atividades pessoais. Isso é normal, isso é natural. Então, não tem como dizer que isso não vai acontecer. Só reforça o conceito de que o trabalho é uma atividade, não local. Outro ponto é que com isso a gente também começa a dizer, especialmente quando a gente fala dos millennials ou geração Y, se preferirem, que eles começam a enxergar essa questão da mobilidade, da flexibilidade do ambiente de trabalho como um fator importante na decisão de que empresas eles vão trabalhar. Quando a gente fala de uma situação de pleno emprego, e a gente está próximo disso no Brasil, o fato é que a gente tem uma taxa de desemprego relativamente baixa, especialmente comparado com países que ainda não saíram da crise, aí, como os países da Europa, por exemplo. Existe bastante flexibilidade do jovem hoje para determinar, especialmente o jovem qualificado. O não qualificado tem um pouco mais de dificuldade porque as demandas também estão, os empregadores também estão se tornando mais certificados, mas aquele cara que é um talento, aquele cara que realmente vai contribuir para a organização, ele tem bastante flexibilidade para definir em que organização ele quer trabalhar. E ele leva em conta esses fatores. Isso gera um fenômeno que é o seguinte: a demanda por mobilidade, por soluções de mobilidade, ela vem para a organização. Se essa demanda não está chegando, se vocês não estão vendo os usuários demandarem soluções de mobilidade, ou se eles demandaram e depois pararam de demandar isso, significa que, de alguma forma, eles já resolveram esse problema. Eles resolveram esse problema por conta própria, através de soluções, muitas vezes, domésticas, né? Ou softwares voltados para usuários domésticos, sem passar pela TI. E isso é o pior cenário possível, que é a gente tem os riscos da mobilidade sem ter a menor capacidade de gerenciamento. Falando em riscos, vamos dar uma olhada no que a gente tem quando a gente aborda o tema de mobilidade. A principal questão do risco da mobilidade é que ela transforma de maneira significativa o ambiente sobre o qual a gente tem controle. Se a gente olha para o passado, a gente tinha um perímetro da rede muito bem definido. Era muito fácil dizer o que estava dentro e o que estava fora da rede. Como esse perímetro era muito bem definido, era tranquilo da gente implementar soluções de firewall, soluções de gateway, que garantiriam o controle do que entra e do que sai da organização. Hoje esse perímetro se estendeu bastante. Entram as soluções de nuvem, que são dados da organização que estão
sobre a custódia de um terceiro, sobre o qual a gente tem muito pouco controle. Tem a questão de trabalhadores remotos, que são cada vez mais presentes. Existe a necessidade de troca de informações com parceiros de negócio. Existem os dispositivos móveis mesmo, tablets e smartphones, que também pertencem à organização, também têm dados corporativos ali, e que transitam com muita facilidade entre o lado de dentro e o lado de fora da rede. Na verdade, é muito difícil tu estabelecer onde é que começa, onde é que termina esse perímetro. Pensem num smartphone, por exemplo. Ele pode estar sobre a posse de um usuário que está dentro do escritório, mas que está conectado via 3G. E daí o usuário chaveia com muita rapidez para a rede Wi-Fi da corporação. Então esse dispositivo está sempre migrando. Isso traz uma série de desafios. Alguns desses desafios são mais complexos quando a gente fala do tema de Bring Your Own Device, onde a posse do equipamento é do próprio usuário. É muito difícil escapar de um cenário, especialmente em Bring Your Own Device, onde a gente não vai ter situações onde esse dispositivo está sendo usado para fins pessoais. Então a gente tem dados pessoais e dados corporativos dentro do dispositivo. Mesmo quando a gente fala de dispositivos que são só da organização, salvo em cenários muito específicos, onde esse dispositivo vai ter uma função dedicada, normalmente a gente também vai ter uso pessoal. E esse uso misto acaba fazendo com que a gente tenha também dados confidenciais lá dentro. Já que a gente permitiu o uso do dispositivo móvel, é muito difícil evitar que dados confidenciais vão parar lá dentro. Mesmo um e-mail, por exemplo, pode ter informação confidencial. E quando a gente fala de organizações que estão sujeitas a algum tipo de regulamentação e compliance, frequentemente a gente vai ter dados que estão sujeitos a controles regulatórios que estão armazenados dentro desse dispositivo. Exemplo simples, dado de cliente. Organizações que estão sujeitas a PCI, por exemplo, tem que ter muito cuidado para evitar que dados confidenciais vão parar nesses dispositivos. Quem acompanhou o webinar que a gente fez sobre temática de vazamento de dados, viu que a gente abordou uma pesquisa que a Symantec fez chamada Project Honestic, onde eles disponibilizaram, largaram por aí, em várias cidades americanas, smartphones sem senha e que estavam com software de monitoramento para acompanhar o que ia acontecer com esse smartphone. E tinha dados corporativos, falsos, mas pareciam reais para quem achava o aparelho, para ver o que acontece com esses equipamentos quando eles são perdidos por aí. Aí, só recapitulando algumas informações que a gente viu naquele dia, a Symantec descobriu que só 50% dos dispositivos recuperados passaram por alguma tentativa de devolução. Ou seja, só metade das pessoas que acharam esses equipamentos tentaram entrar em contato com o proprietário para fazer a devolução. Só que o mais interessante é o seguinte, 83% dos dispositivos passaram por tentativas de acessar os dados corporativos. Isso significa que mesmo uma parcela significativa daqueles equipamentos cuja pessoa que achou tentou fazer a devolução do equipamento, mesmo assim, antes de tentar fazer a devolução, a pessoa tentou acessar os dados corporativos. Então, fenômeno bem interessante. Mas o que mais a gente tem de riscos? A gente tem uma lista bastante extensa. Vamos comentar um pouquinho alguns aqui. Um dos riscos que vem com a questão de mobilidade, que vem com a questão de smartphones e tablets dentro da organização, é a questão de hotspot pessoal. Ou seja, aquela funcionalidade dos smartphones de tu transformar ele no hotspot e permitir navegação na internet através de outros dispositivos que se conectem naquela rede Wi-Fi ad hoc que está sendo criada. Isso significa que o nosso firewall e as nossas regras de controle de navegação pela internet, elas podem desaparecer num piscar de olhos. Basta o usuário habilitar o hotspot, pegar seu notebook, mandar ele navegar através da rede 3G. Então tem um risco importante aí que afeta outros dispositivos convencionais, não só os dispositivos móveis em si. Mesmo o desktop, né, eu posso conectar o desktop via USB ou meu smartphone e poder navegar por ali. Eu também tenho um risco muito grande de vazamento de dados pelo dispositivo móvel. Um exemplo simples que eu dou. Você pega um iPhone, por exemplo, configura uma caixa postal pessoal e a caixa postal corporativa no mesmo dispositivo. É muito simples pegar um e-mail corporativo, encaminhar ele e na hora de encaminhar, trocar o remetente
para o seu endereço pessoal. O iPhone permite isso com simplicidade. Então, eu peguei um e-mail corporativo, mandei ele através da conta pessoal, isso não vai gerar log nenhum no meu servidor de correio, porque quem está mandando esse e-mail é direto do smartphone via caixa pessoal. A organização simplesmente não fica sabendo que aquele e-mail vazou. Se eu pego Android, também tem os equivalentes disso, também tem aquela pasta onde todos os arquivos anexos vão parar lá dentro, é muito fácil eu tirar a informação dali. Quando eu penso em cenários de Bring Your Own Device, outra questão que surge, como é que eu lido com a saída do colaborador da organização, com o desligamento dele? Eu tenho que pensar se eu tenho a capacidade técnica de conseguir apagar os dados corporativos que estão lá dentro. E vamos abordar um pouco mais esse tema, porque reparem, apagar os dados corporativos. Já tem uma problemática adicional vinculada a isso. E a TI está preparada para lidar com esses dispositivos? Esses dispositivos necessariamente vão demandar suporte. Eu vou ter que ter a capacidade de auditar o que está acontecendo com esses dispositivos e eu preciso ter a capacidade técnica, o ferramental e o treinamento para conseguir lidar com isso. Uma outra questão adicional, não é tão frequente para muitas organizações, mas ela é um risco real, é o fato de que esses dispositivos móveis eles estão sujeitos a um monitoramento remoto, especialmente quando a gente fala de executivos de alto escalão, daqui a pouco funcionários governamentais que estão se deslocando para fora do país. Em alguns países da Ásia e do Oriente Médio, isso acontece com muita frequência. Eu conheço um caso, de primeira mão, de uma pessoa que estava com seu BlackBerry e viajou para um país do Oriente Médio, voltou e estava achando o BlackBerry estranho, está mais lento, está com os comportamentos meio esquisitos. E essa pessoa trabalha na área de segurança. Aí levou para um conhecido que é especializado em forense de smartphones e eles descobriram que havia um software, obviamente, do governo, para fazer monitoramento de chamadas que tinha sido instalado remotamente nesse aparelho, bastando o aparelho ter sido ligado quando estava nesse país. Então, organizações que têm uma demanda de sigilo muito significativa, existe uma série de cuidados adicionais que a gente precisa ter quando a gente fala de executivos que estão viajando com dispositivos móveis para determinadas regiões. Também existe o risco de eu ter ferramentas de acesso remoto instaladas dentro do dispositivo que vão servir vão permitir usar esse dispositivo como plataforma para entrar dentro da rede. Eu tenho malware hoje, que já existe por aí para Android, por exemplo, que emula um teclado USB. Para que isso? Para quando chegar lá no começo da tarde, meio da tarde, quando o celular começa a dar sinal de que não vai ter bateria para aguentar todo dia, a pessoa vai lá e espeta o celular na USB do PC para dar uma carga nele. Nesse momento, o atacante pode usar o smartphone como se fosse um teclado USB para disparar comandos no PC da pessoa e aí trabalhar para entrar dentro da rede corporativa. Isso sem a pessoa perceber. Eu também tenho toda uma categoria de malwares existentes por aí para transformar o telefone num spy phone. O que é um spy phone? É qualquer tipo de malware que me permita estabelecer algum tipo de monitoramento remoto do ambiente através daquele aparelho. Escutar chamadas telefônicas, redirecionar SMS, que é um risco cada vez mais presente. Então, pensem em cenários de banco, onde, como mecanismo de autenticação de 2 fatores, o banco manda um SMS com um código que você tem que colocar. Existe malware hoje que pega esse SMS e redireciona ele para o atacante, de forma que o atacante consegue se logar e contornar esse mecanismo de autenticação 2 fatores. Só a nível de curiosidade, tem um paper que saiu aí ano passado com trabalho, e tem o código junto, onde o malware ele tirava fotos regulares, a intervalos de 30 segundos, do que tivesse à sua volta. Simplesmente saía batendo foto. E depois essas fotos, né, eram enviadas para o atacante conseguia reconstruir uma imagem virtual do ambiente baseado nessas fotos aleatórias que eles tinham tirado.
Isso é real, isso existe. E no momento que o paper está publicado, tem o código lá, na verdade é muito fácil qualquer um pegar e desenvolver. Claro que esse aqui é um contexto bem específico, mas isso é só para mostrar para vocês as capacidades técnicas que existem hoje de transformar esse dispositivo num espião. Então, tem uma série de problemas aí. Como é que a gente consegue endereçar esses problemas, ou como é que a gente, pelo menos, endereça a maioria deles? Um dos pontos iniciais que vão definir como é que eu vou lidar com isso é considerar de quem é esse dispositivo. E aí, alguns de vocês vão dizer, não, esse dispositivo tem que ser do usuário, porque Bring Your Own Device é muito melhor. Porque Bring Your Own Device me permite reduzir o investimento que eu estou fazendo em hardware. Então, tenho ali redução de despesas operacionais. Deixo o trabalhador mais feliz, já que eu dou liberdade para ele trazer seu próprio equipamento. Ele pode decidir a plataforma que é melhor para ele trabalhar, onde ele é mais produtivo. A empresa se incomoda menos com situações com perda e dano do equipamento. O cara deixou cair o iPhone no chão, quebrou a tela. Tu diz, cara, isso é um problema teu, não é um problema meu. É diferente de um notebook da empresa, por exemplo, onde a empresa vai ter que lidar com temas de suporte, etc. O próprio suporte técnico tende a gerar menos envolvimento. Afinal de contas, a gente tem observado isso, que normalmente o colaborador não quer que o primeiro contato, o primeiro nível de suporte seja prestado pela TI, ele tenta resolver as coisas sozinho, ele não quer um estranho metendo a mão no smartphone ou tablet dele, na maioria dos casos. Ou então a gente pode argumentar que não, BYOD é muito pior. Gera problemas de padronização, porque eu posso ter famílias distintas de equipamentos presentes ali, né? E tem que conseguir lidar com isso. Eu só fazer um pequeno comentário. Parece que está tendo algumas oscilações da voz, tá? Isso aí não é que eu esteja me afastando do microfone, isso tem acontecido um pouquinho com o software aí, tem a ver com flutuações, acho que da própria internet. Eu estou tentando falar o mais próximo possível para minimizar esse fenômeno, mas tem a ver aí com a captação de som. Só voltando para o tema de BYOD ali, quando eu falo de equipamentos que são do próprio usuário, eu vou ter menos capacidade de gerenciar, tenho menos espaço para administrar e botar políticas restritivas em cima desse equipamento. Eu tenho uma maior exposição a risco de vazamento, por consequência, já que eu tenho menos aspectos, menos capacidade de administrar essa máquina. E o processo de desligamento, como a gente comentou, fica mais difícil, porque, afinal de contas, eu não tenho a posse do dispositivo, não é simplesmente, me devolve o dispositivo aqui. Eu preciso ter aquele cuidado de eliminar somente os dados corporativos que estão armazenados lá. Mas o fato é de que a tendência por BYOD é cada vez maior. Uma pesquisa do Gartner aí foi divulgada em maio desse ano, fala que até 2017, 50% das organizações já vão ter programas de BYOD. Por que isso? Porque na soma entre prós e contras, parece que as organizações estão chegando à conclusão que BYOD seria vantajoso. Esse é um debate em aberto. Pessoalmente, minha opinião, eu acho que BYOD se justifica. Tá? Mas vai da cultura organizacional aí, não existe uma resposta única. E organizações que pretendem ter um uso muito específico daquele dispositivo, vai fazer mais sentido o dispositivo pertencer à própria organização. Dá um exemplo. Daqui a pouco a gente está falando de um hospital que quer disponibilizar tablets para os médicos e enfermeiros terem acesso a dados dos pacientes a partir de qualquer lugar. É uma aplicação bem específica, não tem porque esse dispositivo ter a capacidade de instalar outros aplicativos ou navegar na internet. A gente tem visto muito cenário, de, por exemplo, na aviação, o pessoal substituir documentação de voo por um tablet que tem todos os manuais e documentos que a tripulação precisa. De novo, é um uso bem específico.
Motoristas, né? Frota de transporte, também vai ter uso específico, uma série de cenários. O ponto de partida tem que ser isso, definir o que a organização espera fazer com esse dispositivo. O que vai rodar lá dentro? Aí eu começo a entender se tem espaço para esse dispositivo ser genérico. E daí, portanto, ter espaço para discutir a questão de BYOD ou se vai ser uma máquina dedicada. De um jeito ou de outro, existe uma ordem específica para eu fazer o rollout do meu programa de mobilidade. E o ponto de partida tem que ser a política. Eu tenho que definir uma política para a questão de mobilidade. E aí sim eu vou me preocupar com o tema de controles e com as aplicações que eu vou disponibilizar. E não vamos minimizar o esforço necessário para isso, né? Eu preciso adaptar muitas vezes as minhas aplicações de negócio para elas poderem funcionar bem em dispositivos móveis. Mesmo que as minhas aplicações já sejam web, será que elas vão funcionar adequadamente numa tela pequena? Será que elas vão ser fáceis de usar usando uma interface touch? Por fim, eu me preocupo com o tema de entregar os dispositivos. Se vocês não acreditam que a ordem é essa, vamos fazer o raciocínio inverso. Vamos inverter a ordem e ver o que acontece. Eu primeiro libero o uso de dispositivos móveis dentro da organização, mas eu não tenho muito o que fazer com eles, porque os meus aplicativos não estão prontos. Agora eu preparo meus aplicativos para os usuários trabalharem, mas eu não tenho qualquer gerenciamento sobre isso, porque os meus controles tecnológicos para fazer a gestão desses aplicativos não estão no ar. E, por fim, acontece alguma situação, a organização não sabe como agir porque a política não foi implementada. Então, está claro que a ordem inversa, ela tende a gerar problemas aí para a organização. Então, se o ponto de partida é a política, o que a gente tem que contemplar nessa política? E é bastante coisa, e não é muito simples, e tem que ser um trabalho multidepartamental. Tem que ter um engajamento do jurídico e do RH nisso. Primeiro ponto de partida é definir quem são as pessoas, ter um critério bem definido de quem são os cargos ou responsabilidades ou atividades que vão permitir o tema de mobilidade. Aqui até está dispositivo próprio, mas considere assim, dispositivo móvel como um todo, né? Seja da empresa, seja do colaborador. Por que isso? Principalmente por causa desse tema abaixo, que é a decisão recente que equipara trabalho remoto com trabalho presencial. Isso significa que se eu tenho um dispositivo móvel na mão do colaborador, que permite que esse colaborador acesse os aplicativos da empresa daqui a pouco às 3 da manhã, esse colaborador pode exigir hora extra. Então, uma das boas práticas é restringir o uso de dispositivos móveis a colaboradores que estão dispensados de bater ponto, colaboradores que estão em cargo de confiança. Se eu tenho um colaborador que bate ponto e eu preciso ter um dispositivo móvel para ele em função da atividade, eu tenho que ter mecanismos adicionais, por exemplo, restringir o logon desse equipamento fora do horário de trabalho. Senão isso vai expor a organização a um risco trabalhista elevado. A política também tem que definir claramente responsabilidades em situações de perda ou dano do equipamento. O equipamento foi danificado, quem assume a bronca? Como é que eu vou lidar com casos de perda ou roubo? Lembrem que algumas vezes, quando a gente fala de cenário de BYOD, não necessariamente é de fato o colaborador comprar do seu próprio bolso e trazer equipamento. Algumas organizações estão fazendo um modelo que eu particularmente acho bem bacana, que é o seguinte: tá aqui entrega um dinheiro na mão do colaborador e diz, olha, vai lá e compra. Mas daí tu consegue arbitrar algumas coisas. Ó, compra, mas tem que ser Android. Ou compra, mas tem que ser iOS. Tu define a plataforma e dá um valor que pode ser integral ou parcial para o colaborador trazer aquele equipamento e ele é o proprietário daquele equipamento. Mas eu tenho que definir responsabilidades. Essa responsabilidade inclui, como a gente comentou, o tema de suporte. Qual é a expectativa para o usuário de receber suporte disso? Porque se eu tenho um ambiente que é totalmente aberto, principalmente, para o usuário trazer o dispositivo que ele quiser, isso pode ser um problema. Daqui a pouco o cara vem com aquele MyPhone, aquele clone de iPhone feito na China lá, que suporta 2 chips, roda aqui,
sei lá que versão do seu operacional e diz, olha, não estou conseguindo fazer funcionar. Entrega para o Service Desk e diz aí, resolve. Eu preciso definir níveis de serviço e expectativas. Isso passa, muitas vezes, por restringir quais são os modelos de equipamentos suportados. Isso é extremamente inteligente, porque daí eu consigo preparar um ferramental para fazer gestão daqueles equipamentos e consigo preparar também o Service Desk. Então, definir claramente qual é a minha plataforma de sistema operacional, e se eu falo de um ambiente muito fragmentado como Android, talvez eu precise definir mais ainda, restringindo a alguns modelos específicos de equipamento. Eu também tenho que pensar em que tipos de aplicações eu vou permitir. Muitas das aplicações podem ser fontes de vazamento de dados. Então, por exemplo, eu vou autorizar o usuário a instalar um Dropbox, um SkyDrive dentro do dispositivo móvel, já que ele pode usar isso para tirar informação confidencial do dispositivo. Jogos vão ser permitidos? São pontos que eu tenho que considerar também. E uma vez que eu já tenho uma política de navegação na internet que define que categorias de site, por exemplo, o usuário pode acessar, eu tenho que daqui a pouco considerar a extensão dessa política para dentro dos dispositivos móveis também. Faz sentido isso? Se eu digo para o cara que ele não pode acessar Facebook no PC, por que ele pode acessar Facebook a partir do dispositivo móvel? São coisas a considerar. Aqui até, antes da gente ir para a próxima página, só fazer uma pequena pesquisa aí entre vocês. Então, só fazer uma pesquisa rápida aí para entender como é que vocês lidam com isso. Então, vocês devem estar vendo a pesquisa sobre libera ou não libera dispositivos móveis e se isso é via BYOD ou não. Então, acho que já temos um número de respostas razoável aqui para a pesquisa e para a gente olhar os resultados aqui. Então, estamos vendo aí que a maioria dos presentes suporta a mobilidade e os dispositivos móveis pertencem à empresa, seguido de perto do uso de BYOD. Então, só para fins da gente ver como nós estamos nisso. Deixa eu voltar aqui para o tema da política. Continuando a política. A política também tem que definir quais são as responsabilidades e cuidados que o usuário tem que ter sobre dados corporativos que estão armazenados nesse dispositivo. Política de uso aceitável de informação, de classificação de informação, ela tem que valer também para o dispositivo móvel. Se eu digo que o cara, por exemplo, não pode armazenar informação confidencial no disco C do desktop dele, ele também não pode fazer isso no seu dispositivo móvel. Isso tem que estar especificado dentro da política. Eu tenho alguns cuidados adicionais que eu tenho que ter. Por exemplo, eu obrigo o colaborador a ter um anti-malware instalado no seu dispositivo móvel para ele poder se conectar na rede corporativa. É uma decisão a ser tomada também. E lembrando que se eu tomo essa decisão, eu tenho que ter a capacidade de avaliar isso. Né? A TI tem que ter condições de ir lá, inspecionar esse dispositivo e ver se esse anti-malware está funcionando. Um outro tema é muito fácil, né, instalar aplicativos nesses dispositivos. Quem é responsável por esses aplicativos? Eu posso ter desde conteúdo totalmente inadequado até mesmo software ilegal. Quando a gente fala de software ilegal, tem dois cenários que são possíveis. Um é, de fato, tu ter software pirateado. O cara fez jailbreak no dispositivo e baixou um software não licenciado lá.
Um outro caso que é mais fácil de acontecer e mais difícil de detectar são softwares que muitas vezes são gratuitos para uso pessoal, mas que a licença de uso não permite o uso corporativo. Então a pessoa vai lá e instala, o software deixa se instalar normalmente e diz, olha, se é para ti, pessoa física, pode usar. E a pessoa usa esse software para trabalho e está aí expondo a organização a um risco, porque a responsabilidade final disso vai ser da organização. Então, de novo, eu tenho que ter a capacidade de verificar que tipo de conteúdo isso está instalado. E temas de jailbreak, eles são, que é um termo bem específico do iOS aí, né, para permitir instalação por fora da loja oficial, são extremamente perigosos, porque me abre as portas aí para malware, me abre as portas para software ilegal. Então, a política ela precisa especificar esse ponto e dizer, olha, tu está proibido de fazer jailbreak no equipamento, tu está proibido de instalar software que não seja através das lojas oficiais. Em Android, isso é um problema que é muito fácil também tu liberar a instalação de software não via loja da Google. E se eu estou dizendo que eu tenho que inspecionar equipamento, isso precisa estar claro na política, e a política também precisa definir como e de que forma isso vai acontecer, e até que nível de profundidade eu vou inspecionar esse equipamento, porque eu também não posso violar a privacidade da pessoa. Por exemplo, se eu estou inspecionando esse equipamento, eu não posso abrir a caixa postal pessoal da pessoa nesse equipamento. Então eu preciso ter esse cuidado. E aquele tema que a gente falou, como é que eu lido com a remoção e o wipe de dados, tem que ter a capacidade técnica disso, e tem que ter um procedimento definido para a saída desse colaborador. Alguns países que estão mais à frente do Brasil nesse tema, já tem legislação específica que diz, por exemplo, que na saída do colaborador, se o dispositivo é do colaborador, a organização não pode fazer um wipe geral no dispositivo e apagar dados pessoais, que é a forma mais simples, né? Até mesmo via o Exchange tu consegue fazer isso. Se a pessoa tem lá o Exchange Anywhere, o ActiveSync está conectando lá seu dispositivo no Exchange, só ir no OWA tu consegue fazer o wipe geral desse dispositivo e retornar ele às configurações de fábrica. Mas aí eu estou apagando dados pessoais do colaborador. Em alguns países, como a Alemanha, por exemplo, isso é contra a lei. A tendência é isso também gerar problemas legais em outros países, porque é muito fácil o colaborador demonstrar, olha, eu perdi dados pessoais por culpa da empresa, só porque ela não tinha capacidade técnica de limitar o dano aos dados dela. Então, isso também gera uma exposição importante. E quando a gente começa a implementar controles, a primeira coisa que a gente pensa em fazer é a implementação de políticas no dispositivo. Política de senha, desabilitar recursos, etc. Que é a parte tradicional de MDM. Depois de um tempo, a gente se dá conta de que só isso não é suficiente, que eu tenho que pensar no gerenciamento das aplicações que estão instaladas, por esses temas que eu falei, de vazamento de dados, de software pirata e tudo mais. Mais à frente, a gente vai se dar conta de que tão importante quanto essas questões anteriores é o gerenciamento de conteúdo que está dentro do dispositivo. Eu posso ter as políticas certas, eu posso ter os aplicativos certos, e se eu não tiver gestão do conteúdo que está armazenado lá, eu também posso ter problemas de vazamento de informação, ou simplesmente fazer com que aquele dispositivo seja um brinquedo. Se eu não tenho capacidade de entregar conteúdo corporativo dentro do dispositivo, eu estou perdendo recursos importantes e potencial importante de ganho de produtividade. Só antes a gente passar de tópico, fazer mais uma query rapidinha aqui, né, já que a gente abordou o tema de política de segurança. Só para entender como é que está a política de segurança de vocês hoje. Não tem política de segurança, se tem, se ela trata especificamente do tema de dispositivos móveis, abordando essas problemáticas que a gente mencionou antes. Então já temos alguns resultados aparecendo. Acho que já temos uma definição aqui.
E o resultado é 50% dos casos ela não aborda diretamente o tema de dispositivos móveis. Isto não é muito bom, porque como a gente viu, tem uma série de questões que são muito particulares ao tema da mobilidade. E se a política não abordar diretamente esses temas, nós vamos criar zonas cinzas. Quando surgir algum problema, a gente não vai ter um processo claro e uma definição clara de responsabilidades e direitos da empresa e do colaborador frente a isso. Minha recomendação, né? Revisem isso para incluir o tema de mobilidade o mais cedo possível. E aqueles 14% que não tem uma política de segurança formalizada, eu não vou nem comentar. Enfim, vamos seguir. Como é que a Leverage pode colaborar nesse tema? Dentro do nosso portfólio, a gente aborda muito fortemente o tema de gerenciamento de dispositivos móveis como um todo. Então, eu só gostaria de dar uma pincelada rápida em algumas soluções, né? Prometo fazer um comercial bem rapidinho. Um dos temas que a gente comentou ali é a necessidade de gerenciamento de conteúdo. A gente consegue trabalhar esse tema através da Axilium, que é uma parceira nossa, com uma solução bem conceituada, aí com uma base instalada de clientes bem significativa. O que a gente consegue fazer com a Axilium? A gente consegue entregar conteúdo corporativo dentro do dispositivo móvel e ter o gerenciamento disso. A Axilium, ela nasceu pensando no compartilhamento e colaboração de informações, né? Começou com a interface web, que é essa que a gente está vendo aí, né? De criar workspaces seguros para colaboração, eu ter envio e recebimento de arquivo também de forma segura, inclusive com suporte a arquivos bem grandes. A solução ela migrou também para o tema da mobilidade. Então, essas capacidades de entrega de informação dentro do dispositivo móvel hoje estão disponíveis dentro da plataforma, inclusive com suporte à edição de arquivos do Office direto dentro do dispositivo móvel. E eu consigo pegar a informação de arquivos que estão ali no SharePoint, que estão nos file servers do Windows, estão em NAS, e entregar isso dentro do dispositivo móvel sem que o usuário precise fechar uma VPN. E eu consigo ter o gerenciamento centralizado dessas informações. Com algumas capacidades adicionais, né, bem voltadas para o mundo da mobilidade. Que, por exemplo, eu consigo evitar o compartilhamento de informação que eu entreguei dentro do Axilium com outros aplicativos. Eu posso restringir isso para evitar aquele tema de vazamento de informação lateral entre aplicativos do dispositivo. Eu consigo expirar conteúdo que está dentro daquele dispositivo de forma que eu estou apagando somente a minha informação corporativa. E algumas coisas adicionais, como capacidade de imprimir informação também. Outro parceiro nosso é a Clutch Mobile, que tem aí uma solução mais tradicional de gerenciamento de dispositivos móveis, mas que inclui algumas funcionalidades que são únicas dessa plataforma. O que é bacana? A gente está falando de uma solução que roda inteiramente na nuvem. Ou seja, eu não tenho nada de servidor local para instalar para começar o meu projeto de mobilidade. Isso significa que mesmo que eu tenha uma demanda muito pequena de dispositivos móveis, cara, comecei com 10, 20, 30 dispositivos móveis, eu consigo rapidamente ter o gerenciamento desses dispositivos móveis com Clutch Mobile, já que isso é software como serviço baseado inteiramente no número de dispositivos. E eu tenho a parte de MDM, MAM tradicional, a proteção anti-malware, funcionalidades de DLP dentro da ferramenta e eu também tenho o controle da navegação do usuário, controlando categorias de site, blacklist, whitelist de sites, controle do volume de dados trafegados, para quando eu tenho plano de dados que pertence à organização, e a organização é tarifada por isso. E recursos com suporte a BYOD também. Eu tenho como definir determinadas políticas de privacidade dentro desse dispositivo. Por exemplo, eu deixo a organização localizar o dispositivo, ou somente o próprio usuário pode fazer o locate dele. E outras coisas a mais aí dentro da plataforma. Gerenciamento inteiramente na web, literalmente minutos para você começar a ter BYOD em cima dos seus dispositivos,
suporta Android e iOS. Fica o convite aí para visitarem o site da Clutch Mobile, iniciarem um trial, a gente pode apoiar vocês no tema de testar tanto o Clutch Mobile como o Axilium. Recapitulando alguns pontos que nós vimos, né? Primeiramente, mobilidade faz sentido porque ela gera produtividade e ela é uma coisa com a qual nós não vamos conseguir fugir. Ela é uma realidade, ponto final. Mas a gente precisa implementar isso com segurança. Fica esse recado. TI tem que oferecer soluções, senão os usuários vão trazer as próprias e vai colocar a TI numa situação mais complicada, porque não necessariamente as soluções que eles vão trazer vão ser gerenciadas. Então se antecipem a essas demandas. E isso nasce por ter uma política bem estruturada que aborde claramente o tema de mobilidade e os desafios particulares que a mobilidade cria dentro da organização. BYOD, como eu disse, eu particularmente sou fã do tema de BYOD, mas ele requer cuidados adicionais. Ele me livra de uma série de problemas, ele introduz outros, eu preciso considerar isso, especialmente essas questões de saída de colaborador e suporte ao equipamento. E a capacidade, né, de monitorar e inspecionar esse equipamento. E por fim, gerenciamento do dispositivo é essencial, mas gerenciamento do conteúdo também vai ser, porque senão qual é a utilidade que eu tenho nesse dispositivo e fora aqueles riscos que a gente comentou de como é que faz para apagar só o teu conteúdo que está dentro do equipamento e não o conteúdo pessoal do colaborador. Pessoas, estou abrindo agora aí a mesa para perguntas e respostas. Sintam-se à vontade aí de fazer qualquer questionamento. Essa apresentação ela vai poder ser disponibilizada por e-mail, depois só mandem um e-mail para mim aí solicitando isso e a gente envia. Eu estou interrompendo a gravação por aqui, mas eu vou continuar conectado para responder as perguntas de vocês.